Bom dia, meus amigos, mais uma vez aqui para compartilhar esse vídeo. Como eu falei no vídeo anterior, vou aproveitar essa madrugada para gravar mais um vídeo e responder alguns inscritos aqui no canal. Tá bom? Mostrar para vocês aí a vista da onde eu tô. Só uma introdução pequenininha, tá? Olha só que lindo. Vou fazer uma panorâmica aqui, ó. Praia, aquelas luzes lá no fundo são os navios que vai ancorar lá no Porto de Santos. Olha que coisa bonita. Aí aqui vai começar a iluminar novamente. E olha só agora, pessoal, que bonito. A lua se pondo lá, ó. Bem legal, né? Mas só pra dar fazer uma inveja aí pra vocês. Hoje dia 10 de fevereiro, madrugada. Bem tranquilo, onde nós estamos posicionados também é bem tranquilo. Para vocês curtirem um pouquinho aí. Tá bom? Vamos aí pro conteúdo. Vamos lá. Mostrei um pouquinho para vocês aí aonde eu tô. Tô continuando aqui. Hoje é dia 10 de fevereiro, como eu falei aí no vídeo, madrugada. Mas é o tempo que eu encontrei aqui para poder fazer esses vídeos e ajudar as pessoas que têm procurado por mim ou pedindo ajuda. E dentro do possível procuro ajudar, né? Dentro do meu possível, gostaria de ajudar muito mais, mas infelizmente eu não consigo. Mas naquilo que eu consigo, a gente tenta fazer esse trabalho. Eu agora vou responder algumas perguntas de pessoas que me enviam. Eu recebo muitas perguntas, muitas dúvidas, perguntas um pouco mais profundas, outras perguntas um tanto quanto rasas e outras perguntas que chegam a ser engraçadas, dada a sua simplicidade, mas que são dúvidas das pessoas. Então, eu procuro, de certa forma, ser didático com essas pessoas. Se aquela pergunta é a dificuldade dela, se houver uma resposta, lógico, dentro do que as escrituras nos mostram, eu vou dar essa resposta. Então me perguntam sobre dízimo, sobre o diabo, se é verdade, por que algumas pessoas dão testemunho, por que algumas pessoas são abençoadas. E eu vou dar a minha opinião sobre isso de uma forma bem simples e bem didática. E aí, se você quiser ainda complicar, é um direito seu. Mas eu vou tentar descomplicar aquilo que é apregoado dentro dessas igrejas de mercado. Falando sobre dízimo, muitas pessoas vêm com esse discurso e eu falo para você até tomar cuidado. Muitas pessoas que saem dessas instituições e saem de igrejas têm apregoado que dá para buscar Deus sozinho, no seu lar, na sua casa, com a sua família. Isso é verdade, Deus ele não está preso a paredes e tampouco Deus refém de templos ou está preso a templos. Deus está aonde ele foi invocado. Se eu invocar aqui agora, sozinho, Deus está aqui. Se eu tiver com a minha família e invocar Deus, Deus vai estar aqui. Então, Deus ele não se prende a paredes. Mas esse discurso, você precisa tomar muito cuidado, porque muitas vezes as pessoas que estão trazendo esse discurso, ela vive uma vida dupla. Ela não tem uma vida de santidade, uma vida separada, uma vida longe do pecado. Antes, ela mergulha, de certa forma, nos dois mundos. Ela tenta ser espiritual demais, dizendo que tem um relacionamento com Deus, e ao mesmo tempo você vê a prática de vida dela completamente contrário. E são essas pessoas que querem falar sobre dízimo, querem falar sobre ofertas. E elas vão utilizar o discurso de que o dízimo era no Antigo Testamento, que o dízimo
era para o povo de Israel. E aí elas vão usar esse discurso para dizer que dízimo não deve ser dado. Aí as pessoas perguntam, mas e o dízimo? Eu tenho que dar? Eu tenho que devolver? O que eu penso hoje sobre o dízimo? Primeiro, não é algo que me impede de ir até Deus. Não é algo que seja uma dúvida para mim ou que eu tenha algum problema com esse assunto. Pelo contrário, como é que eu enxergo o dízimo hoje? Primeiro, nada que eu tenho é meu. Tudo vem de Deus, tudo provém de Deus, tudo é dádiva, tudo é graça de Deus. E eu me dispor de uma quantia em gratidão a Deus não me torna religioso, pelo contrário, me torna um ser grato, me torna um servo grato de saber que o que chegou às minhas mãos veio por meio dele e eu quero retribuir em gratidão, porque sendo dízimo, sendo 5%, sendo 15%, sendo 20%, como é que eu vejo hoje? Eu acho que nós deveríamos ser regulares naquilo que fazemos. Então, se eu estou inserido hoje num corpo que é a igreja, eu não vejo a igreja como a salvadora, mas eu vejo como algo necessário para o desenvolvimento do ser humano, ali do indivíduo. Então, se você faz parte hoje, está inserido num corpo que é a igreja, eu acho que você deveria se dispor e ser regular naquilo que você vai fazer. Seja com 10, seja com 5, seja com 15, seja com 20, seja com o que você determinar no seu coração em fazê-lo em gratidão e com alegria. Você não deve ou vai devolver dízimo achando que isso vai repreender devorador, migrador, cortador, que isso vai abrir portas, que vai abrir as janelas do céu e derramar bênção sobre você. Isso você não deve fazer. Se você faz com essa consciência, se você faz com esse medo, esse receio de que o diabo vai agir na sua vida, que o diabo vai te atingir, que se você não der dízimo, alguém vai ficar doente, o carro vai ser roubado, você vai bater o carro, alguma situação catastrófica vai acontecer porque você não devolveu o dízimo, porque você não deu o dízimo, eu falo para você não dê, porque não vai acontecer nada. O que tiver de acontecer, vai acontecer porque tinha que acontecer. Não tem a ver com dar ou não dar. Então, esse misticismo que é feito dentro desses templos, desses lugares, principalmente nas igrejas neopentecostais, esse terror que, olha, se você não der o dízimo, você não pode ser salvo, você não vai para o céu, esquece. Primeiro que a salvação não tem a ver com dízimo. A salvação tem a ver com graça. É uma dádiva de Deus para com o homem através de Jesus na cruz. Então você não vai ser salvo porque você deu o dízimo. Você vai ser salvo porque você confessou os seus pecados, você confessou Jesus como seu Salvador e vai procurar viver uma vida em santidade e retidão. Se você fala do dízimo, como eu falei, se você quer dar alguma coisa, seja 10%, seja 15%, seja 5%, seja apenas regular. Porque se você está inserido num corpo, e esse corpo é a igreja, né? Ali a igreja física na qual você congrega, essa igreja ela tem custos. Essa igreja ela tem que pagar água, ela tem que pagar luz, ela tem que pagar o aluguel, ela tem que pagar funcionários. Muitas vezes as igrejas elas têm um trabalho missionário e um trabalho social que ajuda pessoas. Então o seu dinheiro dentro daquela organização ele vai ser útil. Claro que existem igrejas sérias que fazem um trabalho sério. Eu não estou falando dessas neopentecostais que constroem grandes templos, que os seus pastores e bispos são ricos, que vivem uma vida de bacana. Não é isso. Estou falando de igrejas sérias, comprometidas com a verdade do Evangelho. Então, alguns vão falar, o dízimo era no Antigo Testamento. Só que Jesus, quando ele menciona lá para os fariseus, que ele fala, ai de vós, escribas e fariseus, que fazem isso, fazem aquilo, mas vocês não fazem isso. Eu não lembro agora as palavras, mas Jesus ele fala sobre o dízimo.
porque eles negam, eles dão dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas vocês deviam fazer essas coisas, mas vocês não fazem. Jesus ali, ele não disse que era para dar ou que não era para dar, mas ele estava repreendendo aqueles religiosos que eles tinham naquilo que eles faziam, mas eles negavam o amor, o bem ao próximo. Então, quando você se depara com esse tipo de situação, quando você se depara com essas igrejas que pegam o dinheiro das pessoas e investem em matéria ou material, acho que você não deveria dar. Não deveria nem ter gratidão nesses lugares. Mas se você está num lugar que o seu recurso ele é empregado em pessoas e ele ajuda aquela comunidade na qual você está inserido, eu posso falar na comunidade na qual hoje eu faço parte, ela tem um trabalho social dentro do bairro, que trazem crianças da comunidade, que servem refeições, cafés e algumas outras coisas. Então, ou seja, o dinheiro que entra é destinado para aquilo ali e é feito dentro dessa comunidade. A gente precisa trocar o ar-condicionado na igreja. Eu já estou lá há 4 anos. Já tem 4 anos que eles falam que vai trocar o ar-condicionado. E não tem dinheiro, porque o dinheiro que entra é revertido em pessoas e não em coisas. Mas a gente está tentando. Então, para você que tem esse discurso, tome muito cuidado. Veja se você não é mais amante do dinheiro e dos bens materiais, das coisas materiais, do que do próprio Deus que o abençoou. Ou seja, nada do que você tem é seu, tudo é dele, tudo é para a glória dele, tudo é para a honra dele. Não é para a nossa glória, mas é sim para a glória dele. Então tome muito cuidado, porque se você vem com esse discurso que o dízimo não é para a gente, certamente você já se perdeu, você já está mais envolvido com as coisas deste mundo do que com o reino de Deus. Porque se você está envolvido com o reino de Deus, certamente, se você dá 5, 10, 15, 30, 100% dos seus recursos, você o faz em amor a Ele, em gratidão a Ele, e não porque Ele vai te dar, mas porque Ele já te deu. Se você faz porque acha que vai repreender alguma coisa, você não vai repreender nada. Então, eu sugiro a você, não dê. Não dê mesmo, não devolva, não faça nada, até você se sentir seguro em fazê-lo e, principalmente, você entender por que você está fazendo. Você devolve por um coração generoso, por saber que chegou às suas mãos porque Ele te abençoou, porque veio das mãos dele. Então não se apegue a 10%, mas sim a regularidade e o propósito no qual você está fazendo isso. Se você está fazendo por medo, não faça, não faça mais. Mas se você faz em amor e gratidão a Deus, seja bem-vindo. É assim que eu faço. Outra coisa que as pessoas me perguntam muito: se a igreja faz tanto mal às pessoas, por que algumas pessoas são abençoadas? Aí eu vou inverter a pergunta. Existem pessoas abençoadas em igrejas, na macumba, no catecismo, no espiritismo. Existem pessoas abençoadas em todas as áreas. Então, se você tem esse discurso que, olha, a igreja lá é séria porque as pessoas são abençoadas, e quem não vai na igreja e é abençoado? O que você me fala, por exemplo, do Bill Gates? O que você me fala daquele dono da Tesla, da Amazon, do Mercado Livre, que são pessoas que não têm nada a ver com Deus e são abençoadas? Então, esse discurso de que a igreja é séria porque abençoa pessoas, esquece, pessoal. Muitas dessas pessoas que são abençoadas são pessoas esforçadas, são pessoas que se qualificaram, se esforçaram, que tiveram uma ideia e as coisas aconteceram. Deus, por graça, abençoa elas. Por exemplo, eu estou aqui na praia. Choveu segunda e choveu terça. Hoje abriu um sol, estou todo vermelho aqui. Mas, por exemplo, choveu segunda e terça. Choveu para quem merece e choveu para quem não merece. Então, se você olha essas casas aqui embaixo, tem gente aqui que não fez por merecer a chuva, mas a chuva veio para ele. E teve outras pessoas que estavam precisando dessa chuva e a chuva veio também para eles. Então Deus abençoa, isso é a graça comum. É uma graça que atinge todo mundo. Assim como os males atingem todo mundo, coisas ruins acontecem com todo mundo.
com pessoas boas e com pessoas más. Coisas boas acontecem com todo mundo, com pessoas boas e pessoas más. Então, esse paralelo que é feito, mas se a igreja fosse ruim, pessoas não seriam bem-sucedidas. Vai ver na prática que é uma minoria que é bem-sucedida. Grande maioria passam privações e necessidades. Pessoas que estão esperando essas janelas abertas, as comportas dos céus abertas uma vida inteira e não vai acontecer. E ainda elas deixam de ser gratas a Deus pelo pouco que aconteceu com elas. Elas querem um carro zero, mas elas não são gratas por aquele carro que está com ela já há tantos anos, aquele velhinho que leva ela para o mercado, leva ela para o hospital, leva ela para as viagens, mas ela quer um zero e ela não tem gratidão por aquele carro, ela quer sempre alguma coisa a mais. São pessoas que barganham com Deus, são pessoas que se relacionam com esse Deus utilitário, que ela nunca vai ter gratidão no coração dela. Mas são essas pessoas que você fala que são abençoadas nesses lugares. São pessoas avarentas, presunçosas. São pessoas que só buscam o bem dela, não buscam o bem coletivo. Elas querem para ela, elas querem ser bênção, elas não querem ser o canal de bênção. Então esse discurso de que as pessoas elas recebem lá, o espírita recebe, o bandista recebe, o maçom, o mormon, a testemunha de Jeová, o católico, e todo mundo recebe. Então não quer dizer nada, e esse não deve ser o parâmetro. Mas um coração generoso, um coração misericordioso, um coração bondoso, um coração que ama, um coração que perdoa, esse sim deve ser o parâmetro para você olhar para a pessoa e ver Jesus na vida dela. Não o que ela dá, não o que ela tem, não o emprego que ela tem ou a casa linda e maravilhosa que ela mora. Isso não é evidência de que Deus habita naquele lugar, naquela igreja ou até mesmo na vida daquela pessoa. Toma muito cuidado com isso, tá bom? Outra pergunta que me fazem muito. O diabo lá na Universal é de verdade? Sim, alguns são. Uma grande maioria são pessoas que são tão carentes de si que acabam simulando aquilo para ter a atenção de alguém. Existe manifestação, são invocações que são feitas e certamente, se está sendo chamado, vai pintar, vai aparecer. O problema é que a invocação que é feita e todo o ritual que é preparado certamente vai acontecer. E, como é que eu posso dizer? Ali está todo mundo sendo enganado. Quem acha que está expulsando e aquele que está ali manifestado, incorporado, também está sendo enganado. Porque a luta dele vai ser sempre contra o diabo e não contra ele, contra o pecador que ele é. Mas ele vai estar sempre lutando contra as vontades e atrelando essas vontades a diabo. Então sim, tem diabo, é verdade, mas não quer dizer que seja o lugar e também não quer dizer que aquele ali seja o meio correto de ajudar as pessoas a se livrarem daquilo. A palavra de Deus diz que a verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Qual é a verdade que liberta? A verdade do Evangelho. Se não tem exposição da palavra, se não tem palavra, não tem libertação. É engano. Só tem aquele teatro, só tem aquela bagunça, só tem aquela desorganização e ainda aquilo que deveria ser um culto a Deus acaba sendo um culto ao diabo e levando as pessoas a terem medo do diabo, medo de ser amaldiçoado porque não faz isso ou porque não faz aquilo. Ou seja, a palavra que eles dão para as pessoas ainda assim é engano. E é isso que a instituição Universal faz e tantas outras que são oriundas da Universal fazem igualmente. Ou seja, são tudo farinha do mesmo saco. Toma muito cuidado e se inscreve aí no canal, deixa o seu joinha e deixa a sua pergunta aqui, que talvez aí no próximo vídeo a gente responda a sua pergunta, tá bom? Um grande abraço, pessoal, e uma excelente madrugada aí para todos. Tchau, tchau.